Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje nós vamos continuar na nossa aula de biologia celular, aonde falaremos das duas outras organelas, o retículo endoplasmático e o complexo de Golgi. O retículo endoplasmático é um sistema de membranas que percorre a estrutura do citoplasma das células eucariontes. E ele está em continuidade com o envoltório nuclear, ou seja, quando a gente fala de retículo endoplasmático, ele está intimamente associado à carioteca. Se você observa a imagem aqui, você consegue observar direitinho a estrutura da carioteca e observa que o retículo endoplasmático ele está literalmente fazendo parte da estrutura da carioteca. Então, sempre que você visualizar uma estrutura celular ou numa questão de uma prova, colocando a estrutura de uma célula, o retículo endoplasmático será representado intimamente associado à estrutura da carioteca. Esse retículo endoplasmático ele é subdividido em dois tipos. O retículo endoplasmático tido como retículo endoplasmático rugoso e o retículo endoplasmático liso. O retículo endoplasmático rugoso, como seu próprio nome diz, ele apresenta um monte de grânulos na sua superfície. Tá? Ele também pode ser chamado de retículo endoplasmático granuloso. Esses grânulos, essas bolinhas que você encontra aqui, nada mais são do que os ribossomos, responsáveis pela síntese de proteína. Em contrapartida, o retículo endoplasmático liso, ele não apresenta esses ribossomos na sua superfície. Então a gente tem essas duas distinções dentro do retículo endoplasmático, que, é claro, vão apresentar funções diferenciadas. O retículo endoplasmático liso já é uma estrutura responsável pelo metabolismo de lipídios, inclusive síntese de estruturas de fosfolipídios. Quando a gente pensa que a membrana das organelas é formada de fosfolipídios, quando nós falamos que a membrana plasmática, a carioteca, é tudo constituída de fosfolipídios, boa parte desses fosfolipídios são produzidos no retículo endoplasmático liso. Então, o processo de renovação de membranas celulares, até o processo da própria célula promover uma divisão celular, ela precisa aumentar a quantidade de fosfolipídios para aumentar a quantidade de membrana. Então, antes de uma célula se dividir, ela duplica a quantidade de membranas que ela tem, para que na hora de uma divisão celular ocorra, metade vai para um lado, metade vai para o outro. Então, mantendo, é claro, o seu tamanho. Por isso, dobrar o volume das membranas celulares é extremamente importante. E quem é responsável por essa síntese? O retículo endoplasmático liso. Além disso, células que têm esse retículo endoplasmático liso bem desenvolvido, elas realizam intensa atividade de síntese de hormônios esteroides, tá? Testosterona, progesterona, que são hormônios à base do colesterol. Então essas células pegam o colesterol e degradam esse colesterol para a produção de hormônios, além de metabolizá-los e utilizá-los na membrana plasmática, como nós já falamos nas nossas videoaulas anteriores, quando tratamos especificamente da membrana. Além disso, o retículo endoplasmático é responsável pelo armazenamento do glicogênio e também possui ação detoxificante. O que significa isso? Participa do mecanismo de detoxificação. Então, quando a gente fala de células do corpo humano que apresentam um retículo endoplasmático liso extremamente desenvolvido, nós nos remetemos diretamente ao hepatócito. Por quê? As células do fígado, primeiro, são responsáveis por detoxificar, tirar substâncias tóxicas. Logo, usa o retículo endoplasmático liso para esse tipo de coisa. Além disso, o fígado é um grande órgão de armazenamento de glicogênio. Quando a gente fala de armazenamento de energia, nós temos que lembrar que o glicogênio é a energia armazenada dos animais, vai ser armazenada nos músculos em pequena quantidade e em maior quantidade no fígado. Então, é o local de armazenamento também de glicogênio, logo armazenado também no retículo endoplasmático liso. Além disso, o retículo endoplasmático tem uma outra funçãozinha que é regular as concentrações dos íons de cálcio dentro da estrutura celular. Então eles ajudam nesse controle do cálcio intracelular. Então, relembrando, retículo endoplasmático liso, responsável pela síntese de lipídios, fosfolipídios, ou seja, novas membranas. Além disso, lembrar da produção de hormônios esteroides,
da detoxificação, da retirada de substâncias tóxicas, armazenamento de glicogênio. Essas funções têm que estar na cabeça de vocês, porque elas são geralmente as funções que vão ser cobradas aí nos vestibulares, beleza? O retículo endoplasmático rugoso, como falamos no início dessa videoaula, ele é responsável pela síntese de proteínas. Pela síntese de proteínas, professor? Olha, quando a gente fala assim que ele é responsável pela síntese, na verdade, não é bem assim. Ele é responsável por segurar uma quantidade muito grande de ribossomos, que esses ribossomos sintetizam as proteínas. Porém, essas proteínas são jogadas para dentro do retículo endoplasmático rugoso e serão destinadas para fora da célula. Como assim, professor? Vamos dar uma olhada aqui, olha. Vamos aqui no quadro branco para vocês darem uma olhada. Bom, aqui quando vocês vão olhar aqui nesse quadro branco aqui, vamos dar uma visualizada que nós temos uma parte da célula. Nós temos aqui a carioteca, o material genético, então esse aqui seria o nosso núcleo, e aqui simbolicamente o nosso retículo endoplasmático rugoso. Lembrando que o liso está intimamente associado a ele, responsável pela produção dos novos fosfolipídios. Como vai acontecer o processo? Nós vamos lembrar aqui que primeiro nós vamos ter uma enzima que vai fazer a leitura desse DNA para sintetizar uma proteína. Então a enzima vai vir aqui, vamos colocar aqui, vamos fingir que a enzima é o nosso mouse, tá? Então aqui é a nossa enzima, RNA polimerase, ela vai ler o DNA e fazer uma cópia. À medida que ela está lendo esse DNA, uma cópia desta mensagem está sendo produzida. Tá? Então aqui, essa mensagem agora na forma de que? RNA mensageiro. Esse RNA mensageiro, ele vai sair do núcleo pelos poros nucleares. Ao fazer isso, esse RNA mensageiro, ele vai encontrar aqui o ribossomo, e à medida que ele for sendo lido pelos ribossomos do lado de fora do retículo endoplasmático rugoso, ó, ele vai sendo lido pelo ribossomo, à medida que essa mensagem vai sendo lida pelo ribossomo, uma proteína vai sendo sintetizada aqui dentro do retículo endoplasmático. Então vamos fazer a nossa proteína aqui dentro, uma proteína. Aqui dentro uma proteína vai sendo sintetizada. Então essa proteína vai sendo sintetizada, vai sendo jogada aqui para dentro do retículo endoplasmático rugoso. Essa proteína então, ela vai induzir a formação de uma vesícula no retículo endoplasmático e através dessa vesícula, a proteína será encaminhada ao seu local de destino. Lembrando que as proteínas sintetizadas dentro do retículo endoplasmático rugoso serão encaminhadas ou para fora da célula ou para dentro de uma organela celular. Esse é o caminho que você vai ter para as proteínas sintetizadas no retículo endoplasmático rugoso. Ok? Vamos voltar para a nossa videoaula. Bom, agora eu vou mostrar um vídeo para vocês, onde ele exemplifica isso que eu acabei de explicar no quadro branco. Então prestem atenção. Aqui podemos observar os ribossomos citoplasmáticos, além, é claro, dos ribossomos presentes na estrutura do retículo endoplasmático rugoso. Por este ângulo, podemos observar os ribossomos, bem como podemos observar as cisternas que formam o retículo endoplasmático. Além dessas cisternas, podemos observar a estrutura nuclear. E lá dentro nós temos o RNA mensageiro já sintetizado, que irá sair, é claro, pelo poro nuclear. Quando este RNA mensageiro foi transcrito a partir do DNA, ele vai ser levado até o citoplasma, onde será traduzido. Se ele for encaminhado para fora da célula, ele vai passar pela membrana do retículo endoplasmático rugoso. E lá ele vai ser traduzido, produzindo uma proteína. Essa proteína fica retida dentro das cisternas do retículo.
e lá ela vai ser terminada de montar e encaminhada posteriormente para o complexo de Golgi. Podemos observar que essa proteína ela sai na forma de vesículas do retículo endoplasmático para o complexo de Golgi, onde ela será finalizada e endereçada. Então, quando essa proteína que saiu do retículo endoplasmático rugoso foi em direção ao complexo de Golgi, ela vai ser finalizada. Qual é a função real do complexo de Golgi? O complexo de Golgi, também denominado complexo golgiense, é uma outra organela, também formada por membranas achatadas, daí essa estrutura aqui, olha. E ela é formada por essas pilhas de vesículas. O complexo de Golgi, ele vai ser dividido em algumas partes que nós vamos precisar destacar. Aqui, a gente tem duas faces do complexo de Golgi. Uma face cis, que está voltada para a carioteca, ou seja, está voltada para o retículo endoplasmático rugoso. E uma face trans, que está voltada para a membrana plasmática. Além disso, a face cis recebe as vesículas com as proteínas vindas do retículo endoplasmático rugoso. Você tem cada uma dessas bolsas é chamada de cisternas e a parte interna dessas cisternas recebe o nome de lúmen. As proteínas vindas do retículo endoplasmático rugoso adentram a face cis e dentro do lúmen das cisternas as enzimas modificam essas proteínas, finalizando essas proteínas. Ao finalizar estas proteínas, as proteínas se tornam ativas, prontas para executar suas funções, à medida que elas vão caminhando da face cis em direção à face trans. Quando ela chega aqui na face trans, essas proteínas precisam sair na forma de vesículas e serem encaminhadas ou para a membrana plasmática ou para alguma organela. Então as formações das vesículas ocorrem na face trans. Aqui as vesículas entram na face cis, saem na face trans modificadas. Isso ficou claro, gente? Beleza? Então, quais são as reais funções do complexo de Golgi? Como eu falei com vocês, as vesículas vindas do retículo endoplasmático rugoso e do retículo endoplasmático liso vêm carregando proteínas e os próprios fosfolipídios. E quando eles são produzidos lá no retículo endoplasmático rugoso, eles chegam no complexo de Golgi, eles precisam ser modificados. Como que isso acontece? As proteínas provenientes do retículo endoplasmático rugoso são encaminhadas por vesículas até a região cis do complexo de Golgi. Ao passar por meio da região mediana do complexo de Golgi, as enzimas golgienses irão modificar estas proteínas, fazendo com que elas entrem em sua forma mais funcional. Em seguida, essas enzimas e proteínas são encaminhadas para o final do complexo de Golgi, chamado de região trans, aonde vesículas vão se formar e essas vesículas portarão as enzimas e proteínas modificadas no complexo de Golgi. Essas vesículas serão então direcionadas e endereçadas para suas diferentes partes, outras organelas, formação de lisossomos e membrana plasmática. Outra função é transportar e endereçar substâncias, como eu falei, quando sai a substância lá do retículo endoplasmático rugoso, passou pelo complexo de Golgi e foi finalizada, essas proteínas finalizadas elas vão ser destinadas a mitocôndrias, a um lisossomo, a um peroxissomo, elas vão ser destinadas ou à própria membrana plasmática. Tá? Além disso, outra função do complexo de Golgi, síntese da parede celular vegetal. A parede celular do vegetal ela é produzida dentro do complexo de Golgi. Quando você olha uma parede celular vegetal, isso aqui é uma parede celular vegetal. Ela é constituída de celulose, que é a sua base feita a partir de moléculas de glicose. Além disso, hemicelulose também, pectina, lignina, cutina, quitina, todos esses componentes compõem a parede celular do vegetal. E
Todos estes componentes são sintetizados dentro do complexo de Golgi e eles são encaminhados lá para fora, aonde eles vão ser utilizados e montados, servindo para montar a parede celular do vegetal. Então, a parede celular do vegetal é produzida aonde? Dentro do complexo de Golgi. Outra função do complexo de Golgi, agora é um complexo de Golgi modificado, é o acrossomo. O acrossomo é uma vesícula, uma bolsa que está localizada na frente do espermatozoide, que tem origem do complexo de Golgi na hora da formação do espermatozoide. E qual é a função real do acrossomo? O acrossomo ele vai digerindo a parede celular do óvulo, facilitando a penetração do espermatozoide dentro da estrutura do óvulo para que a fecundação ocorra. Então, o acrossomo é oriundo do complexo de Golgi e tem a função de perfurar a estrutura do óvulo para que o espermatozoide possa permear ali e entrar e permitir que a fecundação realmente aconteça. Além disso, o complexo de Golgi, como eu já tinha falado no vídeo, é responsável pela formação dos lisossomos, pela formação dos peroxissomos e pela própria formação da membrana plasmática. Por quê? Os fosfolipídios sintetizados no retículo endoplasmático liso também passam por dentro do complexo de Golgi porque eles vêm na forma da vesícula, na forma da bolsa, contendo os fosfolipídios. E ao passar por ali, ele é modificado e depois se funde a membrana plasmática, fazendo parte da membrana. Então, toda vez que uma célula precisa dobrar de tamanho para fazer uma divisão, o retículo endoplasmático liso produz mais fosfolipídios, que passam por dentro do Golgi, onde são finalizados, encaminhados para a membrana plasmática, onde fazem e constroem uma nova estrutura de membrana plasmática, para que quando a célula se divida, permaneça com o mesmo tamanho das células originais do tecido. Isso é muito importante. Além disso, formação de lisossomos e peroxissomos, que são organelos responsáveis pela digestão celular e responsáveis pela degradação de substâncias tóxicas, como nós já falamos na videoaula de introdução à biologia celular. Espero que vocês tenham compreendido essas funções do complexo de Golgi e do retículo endoplasmático, porque elas são fundamentais para você compreender o funcionamento celular e o processo de secreção. Se você vai produzir uma enzima, se você vai secretar uma enzima para fora da célula, essa enzima é produzida no retículo endoplasmático rugoso, encaminhado por uma vesícula, chega no complexo de Golgi, finalizada e ela brota saindo em direção à membrana plasmática. Então, todo esse processo precisa do aval e da ajuda das duas estruturas para acontecer, tanto o retículo endoplasmático rugoso quanto do complexo de Golgi. Vamos dar uma olhadinha aqui no quadro branco. Então, olha só, como eu expliquei até agora há pouco, a informação vem do material genético na forma de uma fita de RNA mensageiro, ela sai daqui e vai passando por dentro do retículo endoplasmático rugoso, onde os ribossomos fazem a leitura dessa fita e produz a proteína. Essa proteína agora, ela vai ser encaminhada agora para onde? Olha só, ela sai daqui e vai em direção ao complexo de Golgi. Ao chegar aqui no complexo de Golgi, o que vai acontecer? Essa proteína ela começa a adentrar as estruturas aqui, olha, do complexo de Golgi, ela vai passando aqui por dentro, e à medida que ela vai passando aqui por dentro, essa proteína vai sendo modificada até estar pronta e endereçada aqui, ó. Vamos supor que essa proteína seja uma enzima como a amilase salivar, responsável pela digestão e quebra do amido. A informação dessa amilase estava lá no seu material genético. Uma fita de RNA mensageiro contendo essa enzima, essa informação da enzima estava aqui dentro, passou para a forma de proteína, foi encaminhada do retículo endoplasmático rugoso para o complexo de Golgi, onde ela é finalizada. E depois, o que vai acontecer? Uma coisa que eu quero que vocês entendam é que depois essa vesícula aqui, olha, ela vai levar essa estrutura para onde? Para fora da célula.
ela vai aqui, olha, até se fundir com a estrutura da membrana. Então vamos colocar aqui mais ou menos, ó, como se ela estivesse chegando. E depois, o que acontece? Essa vesícula se funde literalmente à estrutura da membrana. Como que ela vai se fundir? Elas são fosfolipídios. Lembram que todas elas são fosfolipídios. Então essa bolsinha, ela encosta aqui na estrutura da membrana, ela vai encostar aqui na estrutura da membrana, e no momento em que ela encostar na estrutura da membrana, os fosfolipídios se interconectam, pum, aqui ó, vão se interconectar. A enzima que está aqui dentro é jogada para fora da célula, então é uma secreção, e depois de um tempo, essa vesícula, ela passa a fazer parte, tá gente? Ela passa a fazer parte da membrana aqui, ó. Ela passa a fazer parte da membrana. Então é assim que a membrana é construída no retículo endoplasmático liso e depois essa membrana parte a fazer parte da membrana plasmática, trazendo proteínas que vão ser jogadas ou para fora da célula ou proteínas que vão ficar presas na própria membrana. Então esse processo precisa da ajuda, é claro, do núcleo com a informação, mas precisa do trabalho real do retículo endoplasmático liso para produzir fosfolipídios, do retículo endoplasmático rugoso para sintetizar a proteína e do complexo de Golgi para finalizar essa proteína para ela ser jogada para fora da célula. Beleza? Então, com relação às funções do complexo de Golgi e do retículo endoplasmático, era isso que a gente tinha para abordar aqui hoje. Espero que vocês tenham gostado dessa videoaula. Vou deixar aqui o link para a continuação do nosso conteúdo. Na aula passada nós falamos sobre membrana. Espero que agora a gente possa ir construindo gradativamente essa ideia. Tá? Na nossa próxima videoaula nós vamos falar sobre a síntese da proteína. Primeiro a gente vai falar da estrutura do núcleo e depois da síntese do processo de proteína e do processo de replicação e transcrição também. Beleza? Então, se vocês gostaram, deixe o seu like, se inscrevam no canal para vocês não perderem mais nenhum vídeo nosso. Tá? Um forte abraço para vocês e bons estudos. Valeu!